Fazer uma coisa? Vamos fazer, para quem está acompanhando a gente aqui pelo Band Entreter, pelo Band Play, pelo Band.com, vamos fazer uma linha do tempo, desde o momento em que a Kate apareceu pela última vez, até a foto que a gente acompanhou do último domingo, que repercutiu no mundo inteiro, e a gente vai comentando em cima desses acontecimentos, pode ser? A gente vai voltar então no dia 8 de dezembro, que foi onde a Kate Middleton participou de um evento de Natal, acho que a gente tem as imagens aí. A Kate está aí aparecendo no Natal, pré-Natal, né, no dia 8 de dezembro, que ela participou ali numa cerimônia junto com a família na igreja, na abadia de Westminster, e se reuniu ali com a família. Esse foi o evento pré-Natal. No dia 25 de... acho que a gente tem até um vídeo desse dia, vamos colocar o próximo. Que foi o dia em que a Kate apareceu ali com os filhos pela última vez na abadia de Westminster, para esse evento natalino ali, reunindo toda a tradição britânica em relação ao Natal e tudo que eles conseguem se relacionar com essa data também festiva. Esse foi um dos últimos dias que a Kate apareceu em compromissos oficiais pessoalmente, né? Então, que ela apareceu em público junto com os filhos, junto com o William, como um compromisso oficial ali do príncipe e da princesa de Gales. E aí, no dia 25 de dezembro, como de costume, William e Kate passaram o Natal com os 3 filhos, George, Charlotte e Louis, e a família de Gales apareceu unida a caminho da igreja de Santa Maria Madalena para uma missa. Eles participaram, claro, junto com todos os integrantes da realeza, e receberam as saudações ali dos súditos, né? Esse, professor, foi o último dia que ela foi vista oficialmente num compromisso oficial, que foi o dia do Natal, no dia 25 de dezembro. É uma data que a família britânica tem como de costume fazer rituais, fazer as cerimônias ali, né? Como uma data importante, o Natal, para a família britânica, né? Normalmente a família real britânica se reúne tradicionalmente, desde a época ainda do pai de Elizabeth II, no Palácio Sandringham, no interior da Inglaterra, e de uma forma realmente ritual fazem essas comemorações e vão também aos cultos religiosos, né? Temos que lembrar também que o chefe da igreja anglicana é o rei. Não é? E do ponto de vista religioso, né, você tem evidentemente o cardeal de Canterbury, que é o líder, vamos dizer, de orientação religiosa, mas cabe ao rei ser o chefe da igreja anglicana. Isso já vem desde Henrique VIII. Então, você tem uma força muito grande, apesar do anglicanismo estar em queda. E eu diria que Charles III, tão logo assumiu, ele coloca algo muito mais, vamos dizer, liberal, porque você tem as correntes dos mais variados povos que habitam o Reino Unido. Nós temos um verdadeiro caldeirão, né, de origens, não é? Londres, especialmente, você tem dezenas e dezenas de nacionalidades. E as pessoas trazem, evidentemente. O primeiro-ministro, por exemplo, é de origem indiana e segue a religião hindu. Então, você tem, vamos dizer, hoje, uma participação menor do anglicanismo, mas ele é o chefe da religião anglicana. Então, isso também tem uma importância muito grande. Então, você tem uma coisa vamos dizer, o poder político, mas também tem um lado místico, religioso, né? Religioso, né? Eu não sei se as pessoas todas acompanharam a coroação de Charles III, mas tem um momento em que ele é envolvido dentro no ritual da celebração, apenas vestindo uma túnica. Nesse momento é a comunhão do soberano com Deus. É algo que só acontece no Vaticano. E evidentemente com um líder que é o Papa, né, que é um líder religioso, mas que tem vamos dizer, exerce um poder de características monárquicas também no Vaticano. Tem essa correlação, né, da monarquia com a religião, do escolhido para ser esse representante, né? Nesse dia 25 de dezembro também, a família do príncipe William e da princesa Kate divulgaram uma foto oficial de Natal, que também é uma tradição e é um costume. E já nessa foto, Laís, já existia um probleminha que já deixava um indício de que a família real britânica estava ali mexendo de alguma maneira nas fotos, editando, que não era uma coisa natural, que olha aí, o dedinho do príncipe
do príncipe Louis que estava faltando na foto. E aí já acendeu uma grande discussão, porque como é que pode faltar o dedinho do príncipe numa foto oficial? O príncipe Louis, nessa edição, levantou essa discussão na época, já em relação às fotos editadas da família do príncipe William e da princesa Kate. É interessante porque a gente espera um profissionalismo, uma equipe muito grande para cuidar dessa mídia e a gente se pergunta como pode um erro desse passar? Né? É um Photoshop, manipulação de imagem na realeza. É uma história muito antiga. Claro que hoje em dia não é como antigamente, que as pessoas modificavam as pinturas para o rei parecer mais jovem, poderoso e bonito. Mas agora a gente está diante de situações assim, que falta um dedo, tem uma manga que está esquisita, tem uma gola que está de outra cor. Então, o que está acontecendo? A gente está falando da era da fotografia, né? Porque é uma tradição da família britânica ter ali, convidar um fotógrafo para fazer uma foto oficial, né? Não necessariamente um fotógrafo seja o oficial da realeza como um todo, mas eles fazem até um gesto para a imprensa e para os profissionais de mídia dos fotógrafos, convidando para fazer essas fotos oficiais, né? E o que a gente está acompanhando aí, que é uma tradição também, a princesa Kate, a Kate Middleton sempre deixou claro que ela gosta de fotografia, ela se considera uma fotógrafa amadora, e há algum tempo já eles divulgam as fotos nas redes sociais da família, dizendo que o William tira as fotos dela, e ela tira as fotos dos filhos. Então eles criaram essa novidade ali, né, no Palácio de Kensington. Uma sensação intimista, Isso, né? intimista. Eu até me surpreendi pelo fato de Kate ser realmente uma fotógrafa amadora. Ela mesma se coloca dessa maneira, né? E cada um tem a sua conta e, evidentemente, que divulga, né? E tem fotos, assim, interessantes. Porque o modelo desenvolvido por Kate, William e Kate, significa, e muito, e tem, vamos dizer, uma correspondência com os hábitos da classe média. Sim. Você vê, inclusive, roupas que são compradas em lojas conhecidas, né? Bastante acessíveis e tudo, outras nem tanto, mas vamos dizer que muitas são. A maneira de trajar e todas as crianças, aquelas cenas no parque fazendo piquenique, coisas desse tipo, que são muito habituais entre os britânicos. Esse é algo interessante. Então, trouxe, vamos dizer, aproximou mais essa instituição, né? A realeza ou família real, tornando mais próxima da população como um todo. Isso já vem de longa data. Eu diria que o ensaio foi já no século XIX, quando a realeza deixou de se encastelar, ou seja, vivia literalmente dentro dos palácios. Fechado, que ninguém sabia como as coisas aconteciam. A fotografia aproximou. Junto com a fotografia, os jornais. Sim. Então, isso faz parte, inclusive, da própria história da comunicação. Então, você tem uma associação entre os meios de comunicação e os instrumentos colocados, como é o caso da fotografia. Claro que depois vem o cinema, você tem a TV e hoje mais a presença forte das mídias sociais como um todo. Agora, o fato de ter o casal real, que serão os futuros reis, né, vão ocupar essa posição, a gente não sabe exatamente quando, mas vão. Vão ocupar. Então, é interessante porque isso aproxima. E outra coisa, em termos de índice de popularidade, o casal, os príncipes de Gales, estão acima de qualquer outro membro da realeza. Vamos dizer que são os queridinhos da mídia e da opinião pública. Então, há uma aproximação muito grande. Então, qualquer coisa que aconteça com eles, naturalmente, vai levar a um estado de surpresa, comoção ou qualquer reação emotiva, né, em relação àquilo que está acontecendo. Inclusive, brigas de casal, né? Afinal de contas, são pessoas, né, dentro de uma família real, sim, que é uma instituição, mas são pessoas que estão sujeitas a esse tipo de situação. Muito bem. Olha só, a gente estava falando aqui do Natal, que foi a última vez que Kate Middleton apareceu publicamente num compromisso oficial. E aí, no dia 17 de janeiro, o Palácio de Kensington soltou uma nota oficial dizendo que a princesa faria uma cirurgia abdominal. Essa foi a nota que eles publicaram nas redes sociais. A confusão começa porque essa nota avisa que os compromissos que a princesa tinha seriam cancelados. E aí já começa a discussão. Porque se a cirurgia foi planejada, por que remarcar compromissos? Essa nota também avisa que ela ficaria no hospital de 10 a 14 dias e que a recuperação seria em casa até depois da Páscoa por pelo menos 10 semanas. Então,
Resumidamente, essa nota avisa que ela ficaria fora dos holofotes, que ela ficaria fora dos compromissos oficiais por um tempo. A questão é que no mesmo dia que avisaram que a Kate seria operada, o Palácio de Buckingham avisou que o rei Charles também seria internado para o tratamento da próstata. Então coincidiu esses dois episódios de saúde. Primeiro a Kate, então nesse dia já começou uma discussão, dia 17 de janeiro, porque se a cirurgia era planejada, por que estaríamos remarcando compromissos? E coincidiu que o rei Charles também estava sendo internado para cuidar da próstata, ainda não tinha sido avisado que se tratava de um câncer, que era o que ele estaria fazendo tratamento. E aí no dia 18 de janeiro, o príncipe William foi visto visitando o hospital. A gente tem as imagens também dele saindo do hospital aí. Ele foi avisado que ele não compareceria a alguns compromissos pelos próximos dias para justamente dar apoio a Kate Middleton e aos filhos. A CNN britânica, na época, publicou que uma fonte da família real disse que a condição da Kate não era câncer, era uma cirurgia abdominal, mas que não se tratava de câncer, eles já excluíram essa possibilidade. E aí, no dia 26 de janeiro, o rei Charles III foi submetido a um procedimento para cuidar da próstata no mesmo hospital em que Kate estava. Momentos antes, ele fez uma visita para Kate, depois saiu acenando para a imprensa, muito sorridente. Então aqui a gente já vê uma diferença no tratamento dos dois episódios, né? Rei Charles fez um procedimento na próstata e já saiu em imagens saudando a imprensa, enquanto Kate estava já desaparecida, ninguém sabia onde ela estava. É interessante que a gente observar que o Palácio Kensington tem, vamos dizer, seus assessores e que são altamente profissionais. Dos anos 80 para cá, a família real britânica evoluiu muito no tratamento da sua imagem pública. E eu diria que o maior marco nesse sentido foi a morte da princesa Diana. Sim. E, evidentemente, todos os desdobramentos até o momento do enterro. E isso já foi colocado em filme, já gerou uma série de séries, inclusive, a respeito do assunto, mas a família real se atentou exatamente para a importância da opinião pública, tá? A visão que, evidentemente, o público tem a partir daquilo que é divulgado ou não, e como se constroem essas notícias. Então, quando você coloca o primeiro comunicado em relação aos desdobramentos que ocorreram posteriormente, o que a gente percebe é que não há uma sintonia. Realmente. Eu acredito que a situação do Charles está melhor resolvida do que a da Kate. É como se fossem duas estratégias de comunicação diferentes. Uma do Palácio de Buckingham e outra do Palácio de Kensington. Exato. E, ao mesmo tempo, algo que não está dando certo. Porque se tivesse acalmado a opinião pública, tudo bem. Não. Só está aumentando vamos dizer, a especulação e tudo que está em torno. Então, não é algo positivo. Eu acho que, nesse momento, tem que haver uma revisão, tá? Para ter uma sintonia. A questão não é apenas agradar a opinião pública, mas dar veracidade. Esse é o ponto. A estabilidade da opinião pública em relação à família real depende muito o quê? Da credibilidade com que as notícias passam. Se, de repente, você tem uma imagem aparentemente manipulada e ela teve uma origem, já se desconfia. Falei, se vem isso, imagina o que está por vir. Então ninguém está mais acreditando. Era o que o Killian estava falando com a gente no começo, né? A condução desde o momento em que ela assumiu dos compromissos oficiais até o momento em que ela confirmaram a cirurgia que ela passaria no abdômen. E aí, no dia 29 de janeiro, a princesa finalmente, o Palácio de Kensington liberou uma nova nota dizendo que a princesa teria alta do hospital e que continuaria o tratamento em casa. Não há nenhuma foto dela saindo do hospital e é aí que começaram a especular. Isso porque o Felipe Killian estava falando pra gente, o professor estava falando aqui também, a princesa Kate teve 3 filhos, Louis, Charlotte e, George, Louis e Charlotte. Essas imagens que a gente está vendo aí são imagens dos 3 partos que a Kate teve. Logo depois que ela saiu da maternidade, ela já estava com os bebês no colo, em frente à casa, recebendo a imprensa, aparecendo em imagens, em compromissos oficiais, logo depois do parto. Então, como que a Kate receberia a alta no dia 29 de janeiro e não apareceria em nenhum lugar? Não teria uma foto, um comunicado, nem na janela do palácio para acenar.
E aí reacendeu ainda mais o que já estava em dúvida, ficou ainda mais, porque ela saiu do hospital e não tivemos nenhuma aparição da princesa. Então, foi esse o momento chave, eu acredito, nessa linha do tempo que a gente está falando aqui, de onde as pessoas começaram a se perguntar se era realmente uma cirurgia simples que ela estava passando e se não era realmente uma coisa grave. E é interessante observar, Bruno, que já havia uma espécie de acordo de cavalheiros, né, e também o próprio apoio da legislação, né, de que a privacidade da família real, como de qualquer outra família, tem que ser respeitada, Sim. especialmente em momentos de doença. Não, isso é algo protegido e pode dar processo e indenizações milionárias. Então, os meios de comunicação eles ficam cautelosos. Agora, o que está acontecendo é que os fatos... Desculpa te interromper, só para ver se eu entendi. Então, o Palácio, os membros da família, têm o direito de não deixar público uma doença, um eventual problema de saúde, caso seja do desejo deles. Exato. Isso é possível, tá? Dentro do direito de privacidade, que está dentro dos chamados direitos humanos básicos, que acontece com qualquer um, independente de ser da família real ou não. Como são pessoas muito conhecidas, é lógico que você tem uma opinião pública preocupada, afinal de contas, serão os futuros governantes do Reino Unido, né? Então, você tem não só uma curiosidade, mas também uma indústria que funciona nesse entorno, em torno da fofoca. Literalmente. Então, os tabloides, que muitas das vezes já foram processados e tudo, eles, vamos dizer, se alimentam. Uhum. E se alimentam do quê? De algo que está sendo originado dentro da própria estrutura da monarquia britânica, pela falta de informações confiáveis que possam amenizar as especulações ou de fato esclarecer o que está acontecendo. Claro. E essas discrepâncias, né, estão dando muito pano para manga, né? Para todas essas teorias da conspiração e tudo mais. Só. E é muito interessante como uma instituição que é tão cuidadosa consegue deixar esses furos passarem. Por exemplo, outro furo que as pessoas da internet repararam, porque no caso a gente chama os detetives da internet repararam, é que nessas 2 semanas que a Kate Middleton estava na clínica de Londres, internada, ela não foi visitada pelos filhos, pela família mais próxima. O marido só apareceu de 18 de janeiro. Depois o Charles, que, né, agora rei Charles, só apareceu 1 semana depois para visitar a Kate Middleton também. Então, as pessoas olham para isso, olham para esse vazio e elas começam a criar teorias. Isso. Inclusive tem uma foto, se me permite complementar, em que ela estaria no carro com a mãe, no banco de trás. Mas, ao mesmo tempo, tem essa foto, né? Mas há uma dúvida. Claro. Se era ela. Se era ela. Tem quem diga que é a Pippa Middleton. Elas são muito parecidas. São muito parecidas. E uma coisa também que os internautas separaram é como que a gente não vê o rosto da Kate Middleton. Porque, por exemplo, nessa cena ela tá com um óculos, outras pessoas inclusive repararam um suposto problema também de Photoshop ali em uma das rodas, por exemplo. Essa foto que a gente está vendo, que o professor citou. Muito que ela granulada. E a gente tem que lembrar que essas pessoas, elas são seguidas por paparazzi 24 horas por dia. Eles estavam na frente da London Clinic 24 horas por dia. Onde ela estivesse, tinha um fotógrafo. Como que poderia ser uma foto tão granulada assim? Como que ninguém viu ela saindo do hospital no dia que ela supostamente recebeu alta? Sim. Então, fica muito essa dúvida, Tem a discussão também em relação à qualidade da imagem, né? Porque hoje nós temos aparelhos muito tecnológicos que, maior que seja a distância, não teria uma imagem tão granulada como essa, né? E vamos supor que seja uma foto atribuída a ela, mas se você olhar do ponto de vista físico, a testa da pessoa que está ali é um pouco mais alongada do que a porque toda pessoa que olha a foto e conhece, vamos dizer, vai descer a detalhes. Então você tem o formato de nariz, o tamanho, algumas características físicas, vamos dizer, que lembram. Todo detalhe importa, né? Detalhe importa, para justamente dizer, não possivelmente não teria sido a Kate. Sim. E tem uma segunda foto também, saiu recentemente, que o que você vê é um pouco da nuca dela, um pouco da orelha dela, um pouco da mandíbula dela, que também você não consegue discernir muito bem se é ela ali mesmo. E é muito esquisito para uma família que é tão
perseguida por paparazzi, historicamente perseguida por fotógrafos e tudo mais. Inclusive a internet, mais uma vez, os detetives da internet repararam que essa foto se parece muito com algumas imagens do centenário da Batalha de Somme em 2016. Essa imagem, né, Laís, que você tá falando? Exatamente essa imagem. Então, é claro, as pessoas já repararam que parece muito, ela está com o mesmo cabelo, ela está na mesma posição, com fotos que já foram divulgadas naquela época. E agora essa foto, ela está recortada, mas outros detetives da internet também repararam que quando você pega a imagem original, esses tijolinhos que estão atrás deles também não batem com os tijolos da imagem contínua. E agora essas fotos, né, a foto alongada, a foto maior, estão muito difíceis de encontrar. Mas e também foi, me parece que especulado que nesse caminho, né, nesse momento, eles estariam indo à cerimônia do dia da Commonwealth, que é uma data extremamente importante para a consolidação do famoso soft power britânico para o mundo, né? Lembrando que é um país que tem um passado colonial questionável, evidentemente, mas que desenvolveu essa noção de comunidade, de países ligados ao antigo Império Britânico. E tem que lembrar também que o rei Charles, ele é também chefe de Estado de 16 países. Pois é. Entre eles países importantes como a Austrália, Nova Zelândia e o Canadá. Não é? Então, a imagem pública da realeza, ainda mais num momento como esse, né, se falou assim, não, os dois vão a... Não, ela não foi, porque ela não saiu. Não saiu. E ele esteve, foi lá sozinho, né, participou da cerimônia, estava a rainha Camila, a tia, né, que é a princesa Ana, e outros membros, inclusive alguns sobreviventes ainda da antiga geração da família real, que são os primos da rainha. Não é que é o Duque de Kent e o Duque de Gloucester, que são pessoas extremamente conhecidas, mas de uma idade assim bastante avançada. E todos eles ainda cumprem alguns compromissos oficiais ali pela realeza, exato. Né? Muito bem. Olha só, no dia 5 de fevereiro foi o dia em que finalmente o Palácio de Buckingham assumiu que o rei Charles III estava enfrentando um câncer. Como o professor disse mais cedo, esse foi apenas a única informação que nós tivemos, que ele estava enfrentando um câncer e que ele precisaria passar por um tratamento. Então, foi o momento onde eles deixaram claro ali que o rei Charles passaria por esse tratamento. E aí, era o que a gente estava discutindo aqui. Liberaram uma imagem que a gente tem aí, junto com a nota oficial do rei Charles, essa imagem, que foi a do anúncio do câncer, também sempre, como a gente estava falando, da estratégia de comunicação. Sempre deixando parecer que o rei está muito bem, de que ele vai passar por esse tratamento, mas de que a imagem dele segue intacta ali. E no contraste da Kate, nenhuma informação sobre ela, nenhuma foto, nenhuma imagem, como a gente já estava falando. E aí, eu queria continuar, porque a gente volta no que o professor estava falando aqui, os compromissos oficiais, o príncipe William voltou ao trabalho. Princesa Kate Middleton recebeu alta do hospital, o príncipe William disse que daria o apoio, o suporte à esposa e aos filhos, mas o príncipe William voltou aos compromissos oficiais numa tentativa ali de dizer que vida que segue na realeza. Vamos seguir os trabalhos, o rei Charles vai passar pelo tratamento, Kate está em casa com os filhos e ele iria tocar ali os trabalhos oficialmente. No dia 18 de fevereiro, que é essa imagem que a gente está vendo aí, o príncipe William foi até o BAFTA, que é uma premiação muito importante do cinema no Reino Unido, que é conhecido como Oscar do Reino Unido, reúne celebridades britânicas e o príncipe apareceu ali, confraternizando com muitas celebridades, rindo, muito feliz, prestigiou o evento. Então, passando essa imagem de que tudo estava bem com ele e que a vida que segue, né, professora? Dentro disso que a gente estava falando também, da importância de dizer que a realeza continua ativa e de que os trabalhos continuam apesar de qualquer problema, né? Exato. O princípio do governar é fazer crer continua. Continua, porque você tem inúmeros compromissos, por exemplo, de apoio às artes. Isso é algo dentro da tradição britânica, né? Em várias comemorações diferentes dos aniversários, dos jubileus, especialmente da rainha, como também acontece com agora o rei Charles III, sempre foram prestigiados pela comunidade artística
artística de uma maneira geral. Sim, muito próximos, né? A própria família real atribuindo títulos a diferentes artistas, pessoas de destaque, seja no teatro, seja no cinema, na música, né? Inclusive no rock. Sim. Ou seja, todo mundo é contemplado, literalmente, né? São aqueles que de fato representam, vamos dizer, a imagem do Reino Unido para o mundo, né? E isso não foi interrompido. O que houve foi uma redistribuição de tarefa, porque se o próprio Charles está, vamos dizer, com alguma limitação, porém ele continua atuando. E tem fotos, por exemplo, da reunião dele com o primeiro-ministro, recebendo um ou outro também ministro para algum assunto de Estado. As únicas coisas que ele tem evitado são os compromissos públicos, né? Sim. Então, provavelmente, até por conta do tratamento, né? Para não ter nenhum desgaste físico. Para nenhum desgaste físico, né? E outra coisa, até uma forma preventiva também. Porque se ele, mesmo que ele esteja bem, e aparentemente ele está, vamos dizer, seguindo, porque ele sempre foi saudável, nunca, não me recordo de nada de grave que ele tenha, apesar da idade, né? Porque ele teve que esperar, né? De uma década, né? Para assumir o papel da mãe. Então, vamos dizer que ele já está na maturidade, mas nunca houve nada de grave, né? Em saúde. Ele sempre preservou muito exercícios, cuidados, etc. Agora, evidentemente, se você mantém uma agenda, você tem que continuar. Sim. Então, houve mais uma medida preventiva do que necessariamente por conta de um abatimento ou de uma limitação física proporcionada pelo tratamento. Claro. Muito bem. E olha, a gente vai continuar com a nossa linha do tempo, porque no dia 27 de fevereiro, o príncipe William teve ali já um novo episódio, um fato novo. Ele teve que cancelar a presença em um evento memorial onde ele faria uma homenagem a um padrinho dele. Ele cancelou às pressas, também não revelou os motivos. A nota dizia: infelizmente o príncipe de Gales não vai mais ser capaz de comparecer ao culto dessa manhã devido a um assunto pessoal. Também tratando aqui de uma maneira muito solta, né, sem dar muitos detalhes. E aí, novamente, os boatos começaram a se espalhar, que talvez pudesse ser um mau sinal em relação a Kate, ao estado de saúde dela, ela poderia ter tido uma piora ali. A mensagem da equipe do príncipe era de que não havia necessidade de pânico, mas claro, o assunto repercutiu e muito. O castelo, o palácio, disse que a princesa estava bem, sugerindo que a ausência do William não estava relacionada à saúde da esposa, que passou pela cirurgia em janeiro. Então, por favor. E agora, essa ausência dele nessa homenagem ao padrinho dele, que é algo muito forte para a realeza, né? Essa coisa do padrinho, da madrinha, muito esquisito não participar. As pessoas começaram a achar que poderia ser algo relacionado ao Charles. Sim. E tentaram deixar muito claro, né, que não tem nada a ver com a história de saúde da Kate, então começaram a se perguntar outra coisa. E se é o casamento com a Kate? E se a questão não é a saúde dela, mas uma crise entre os dois? Conjugal. E o que a gente mais tem é fofoca sobre isso, principalmente quando a gente lembra que em 2019 existia os tabloides especularam de uma fé entre ele e a Lady Rose Hambury. E até hoje as pessoas comentam sobre isso e falam sobre a Lady Rose. E eles pensam, será que talvez isso tenha ressurgido? Será que o motivo da ausência dela nunca foi um estado de saúde agravado, como as pessoas já chegaram a cogitar que poderia ter sido um coma, Sim. uma doença de Crohn? E se, no fim, aquilo tudo foi uma crise conjugal? E as pessoas começam a se perguntar, será que a realeza aguentaria mais um divórcio real? Aliás, professor, indo nessa onda que a Laís está falando, existe esses rumores desses problemas pessoais ali dentro da realeza. Então, além dessa possível crise conjugal de William e Kate, uma relação também não muito boa entre Kate e a rainha Camila. Que seria uma relação desgastada entre as duas e que a rainha Camila também não tivesse blindando a Kate de alguns compromissos oficiais. O senhor acredita que existe essa relação, esse problema de relacionamento dentro da realeza, entre os palácios, dentro do Palácio de Kensington, entre William e Kate? O senhor acha que existe essa possibilidade desse buzz todo ser em relação a uma possível ruptura ali conjugal?
Todas essas hipóteses são possíveis. Eu sempre brinco aqui, e isso acontece com as melhores famílias. Todo mundo tem uma história para contar. Nada mais real do que isso. Nada mais real. Aí você fala família real com R minúsculo, né? Porque é a realidade. Agora, é claro que por serem personagens públicos, né, isso torna, evidentemente, vamos dizer, o assunto muito mais picante, claro, porque as especulações não param de surgir. O fato de ter, vamos dizer, uma possível amante, mas uma crise de ciúme, faltar ao culto memorial do padrinho. O padrinho não era alguém assim que qualquer, era o rei Constantino da Grécia, que era parente tanto de Elizabeth II quanto do Duque de Edimburgo, o avô. Então você tem aí e morreu no Reino Unido, né? Depois foi enterrado em Atenas, mas perdeu o trono em função de um golpe militar na época na Grécia. Então você tem aí várias peças dessa engrenagem que se movimentam em torno desse assunto, porém, quanto menos transparência existir, aumentam as especulações. Então, se já tinham que lidar, vamos dizer, com as colunas, né, os paparazzi. Eu me lembro de uma cena em que eles ainda eram noivos e eles tinham ido passar, eu acho que uns dias na Balneário de Saint-Tropez, na França. E a câmera pegou exatamente Kate Middleton indo nua para a piscina. Na época, isso rendeu um processo monumental. Foi. Ela estava fazendo topless, né? Exatamente, não é? E o processo muito comum na França, inclusive. Entre outras cenas. Entre outras cenas. Por exemplo, o próprio Príncipe William urinando após uma partida de polo. E desceram ao detalhe, não é? Sim. Daquela reação, né? Então, da cena. Então você tem aí uma super exposição, muita gente realmente colocando lupa, tá? Mas volto a dizer, no que tange a comunicação, no que tange alguns princípios de relações públicas, quanto mais você omite, quanto mais você não dá o tratamento adequado, mais especulação você alimenta. Tá? Porque é infinito, e principalmente em termos de redes sociais, onde você tem, qualquer um pode produzir o que quer. Claro. E com grandes audiências. Sim. Com certeza. E a gente sabe muito bem disso, né? Você tem influência, você tem pessoas que trabalham isso até de forma profissional, ganham likes de todo tipo, patrocinadores, e graças ao quê? Aquilo que de fato não corresponde à realidade. Então, nesse momento, a família real tem que ter um cuidado muito grande com a sua imagem pública. Tem coisas que não são necessárias exatamente de divulgar, lembrando-se do direito à privacidade. Sim. Mas se há uma doença, ou se isso é uma mera especulação minha, claro, se foi uma cirurgia mal sucedida e um tratamento adequado para tá, isso deveria ser bem explicado. Sim. Inclusive, o Gabriel Pinheiro está aqui no chat acompanhando a gente pelo Band Entreter e perguntou se o senhor acha quais as chances da família real estar surfando nessa onda para se tornar um assunto, para se tornar relevante. Se o senhor acha que isso é possível do ponto de vista de comunicação, de aproveitar que as pessoas estão falando sobre isso e deixar ainda mais o assunto prolongado para continuar sendo falado no mundo inteiro? Eu não acredito. Existe a teoria do falem mal, mas falem de mim. Sim. Não é? Então, tem muita gente que aproveita disso e ganha milhões, não é? Com esse tipo de notícia. Porém, no caso específico da família real, não. Porque nós estamos num momento de transição, afinal de contas. Elizabeth II morre em setembro de 2022. Charles é coroado em maio de 2023. Então, tudo é muito recente. Fez nem um ano ainda, né? Exato. Você tem uma situação quase de luto. Sim. Ainda, não é? Até pelo longuíssimo reinado de Elizabeth II. No tempo histórico não é nada, né? Não é nada, não é? Mas existe uma coisa coletiva, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma opinião pública que precisa ser trabalhada para que mantenha a sua atenção, a sua credibilidade naquela instituição. Claro. E essa instituição chama-se monarquia. Sim.
que é uma instituição de governo, que tem um papel pré-determinado dentro de um sistema, não é? Que é hierárquico, onde você tem o atual rei, que depois o trono será assumido por seu filho no momento oportuno, e já está até se especulando que Charles não terá mais do que 5 anos de reinado. Já existe também isso muito fortemente na mídia, que haverá uma solução muito parecida com outras monarquias europeias. Recentemente na Dinamarca aconteceu isso com a rainha, né, que era prima de Elizabeth II, que renunciou em função até de questões ligadas a questões de saúde, e na Holanda, que a rainha realmente assumiu e passou para o seu herdeiro, porque ela achou que já tinha cumprido o papel, né? Então, isso não é tão difícil, mas na instituição monarquia britânica, uma renúncia é algo muito raro, e nas vezes que ocorreu foram em situações dramáticas. Foram. A última vez que aconteceu foi com o tio da Elizabeth II, não foi? Exatamente, com Eduardo VIII, que nem chegou a ser coroado. Pois é. Nem mesmo. Abriu alas para a monarca que ficou mais tempo no trono. Exatamente. Né? Ó, tá chegando bastante pergunta aqui no chat. Ó. A Alice Lins pontua, mas pode ser que não querem que Kate se torne uma segunda Diana. Kate será maior que o membro de fato da monarquia, digo William e Charles. Diana era muito maior do que a família real e Kate também brilha muito mais. Ela pontuou aqui a questão da representatividade da Kate, o quanto ela chama de holofotes para a própria personalidade dela. Gabriel Pinheiro faz mais uma pergunta. Professor, o que a Rainha Elizabeth faria nesse caso? A rainha já teria resolvido isso, o senhor acha? Olha aí, o Gabriel deixando um desafio para a gente pensar no que a Rainha Elizabeth faria nesse caso. Olha, eu vou comentar o seguinte, eu vou voltar na minha conversa, na minha fala inicial, sobre o que Elizabeth II, numa frase atribuída a ela, é importante dar clareza. E ela teve vamos dizer, a coragem, literalmente, de assumir no momento, vamos dizer, no ápice do problema da morte da princesa Diana, durante as cerimônias em especial, ela foi a público. Ela sai do palácio e vai lidar com a multidão. Então tem uma cena que eu coloco, emblemática, porque ela está registrada, e todo mundo pode ver isso no YouTube, em que Elizabeth II chega e recebe flores. E aí ela pergunta para a pessoa, né, que entregou, a senhora quer que deposite lá no muro do palácio? Ela falou, não, é para a senhora. Num gesto de afeto, porque naquele momento ela representava o Reino Unido e todo o estado de comoção de todo um povo. E a gente ainda não tem tempo para ter o mesmo carisma com o Charles. Com o Charles. Ele ainda não criou esse estilo dele, né, de reinado. Exatamente, né? De reinado. E por coincidência, ambos foram internados e passaram por procedimentos médicos juntos. Sim, né? Exato. Então, eu diria que Elizabeth II, voltando à pergunta, ela teria dado um basta. Teria dado um basta. Teria sido transparente. Não, está se prolongando demais e, ao mesmo tempo, nós estamos buscando os holofotes negativos, porque isso não está se traduzindo em algo positivo para a família real. Muito pelo contrário. A família real não precisa desse lado tão negativo. Ótimo. Olha, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo falando sobre isso. Eu só quero chegar no ponto crucial da gente estar discutindo o paradeiro de Kate Middleton, que foi a foto publicada no último domingo, no Dia das Mães, quando é comemorado o Dia das Mães no Reino Unido, onde Kate Middleton aparece ao lado dos filhos, e que foi a imagem que, se era para apaziguar a situação, se era para realmente trazer alguma resposta em relação ao paradeiro de Kate, acabou gerando ainda mais perguntas. Partes do pulso e da manga do casaco da princesa Charlotte estão faltando. As mãos do príncipe Louis estão corretas. Aquela árvore ao fundo deveria ter as folhas assim, em meados de março, no Reino Unido. Foram muitas perguntas que surgiram em relação a essa foto, mas o fato é que, como ela foi divulgada em um perfil oficial, a foto rodou o mundo. A imprensa tratou a imagem como verdadeira. E, na segunda-feira, a princesa de Gales pediu desculpas pela confusão que a fotografia poderia ter causado. Ela escreveu que, como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente ela também faz experimentos com edição. Foi o que a gente discutiu aqui mais cedo do texto que foi escrito no perfil oficial. A Reuters emitiu um aviso para deletar a imagem, dizendo que os clientes não publicassem a foto.
A Associated Press enviou um e-mail de apagamento das fotos, acusando a fonte de manipular a imagem. O Getty Images, a AFP, a PI Media também retiraram as fotos dos seus canais de comunicação. Causou, então, um verdadeiro estresse a foto, tanto para a família britânica, quanto para a imprensa, quanto para todo mundo que viu a foto. A foto realmente incomoda pelos equívocos que são cometidos aqui. A Daniela Helf, que é correspondente da BBC News sobre realeza britânica, falou justamente o que a gente está discutindo aqui. Como que a foto da Kate Middleton e família alimentou os boatos em vez de saciar a curiosidade pública. A Sarah Vine, do Daily Mail, escreveu: só há uma maneira de William e Kate acabarem com todas as especulações cruéis: confessar o que realmente está acontecendo ou correr o risco de se afogarem em um atoleiro criado por eles mesmos. Bom, a gente vai encerrar o Muito Mais de hoje. Professor, muito obrigado pela sua presença, por tirar todas as nossas dúvidas. Vocês podem acompanhar o professor Renato de Almeida, que faz um trabalho belíssimo. Tem livro publicado, né, sim, professor? God Save the Queen. God Save the Queen, o imaginário da realeza britânica na mídia. E tem um artigo muito recente publicado também, que está disponível por meios digitais, exatamente onde eu dou um tratamento mais contemporâneo, falando exatamente sobre a marca da realeza para o exercício do soft power do britânico para o mundo globalizado. E é interessante a gente dar uma olhada nesse ponto de vista, porque um país ser representado por uma instituição que eu considero a maior marca do Reino Unido é algo inédito. E essa tese que eu sustento é realmente a monarquia como a grande marca de exposição do Reino Unido para o mundo.